Então, eu vou trazer aqui talvez um contraponto a tudo que já foi debatido aqui no evento, nesse simpósio internacional, tentando chamar atenção para a importância do reuso de água descentralizada no nosso país. Então, eu gostaria, primeiro, de convidar a todos a lançar um olhar sobre nossas megalópolis e a necessidade da gente fazer uma reengenharia do ciclo urbano da água, ciclo esse que ainda opera de acordo com mecanismos que foram desenvolvidos no século XIX. E a primeira ideia que eu traria aqui, e que é uma ideia muito pessoal, eu tenho participado de vários debates sobre o reuso e entendo que o reuso centralizado está monopolizando o debate sobre a prática no Brasil, em várias instâncias, desde o governo federal até as prefeituras e, inclusive, empresas privadas. E por que eu argumento isso? Bem, quando a gente olha o ciclo urbano da água, a gente vai verificar que mais de 80% do consumo de água nas cidades ocorre nas residências, conforme eu mostro aqui. Alguns registros, aqui em Vitória, 85%, São Paulo, algo parecido, Minas Gerais também. Então, é óbvio que se a gente quiser tornar o ciclo urbano da água nas nossas cidades mais eficiente, nós precisamos olhar para as edificações, em especial as edificações residenciais. Um outro ponto que eu trago aqui é a engenharia das soluções centralizadas, como que elas vão poder atender às populações urbanas, no sentido que é até o mote desse simpósio internacional, que são as cidades inteligentes. Né? Aqui eu trago um pequeno croquis de um bairro aqui de Vitória, chamado Jardim Camburi, que fica muito próximo de uma estação de tratamento que, por si só, seria uma solução muito favorável ao reuso. Né? Então, imaginemos que essa estação ela tem a capacidade para produzir uma água de reuso de qualidade, o que não é verdade, mas imaginemos que seja. Se nós quisermos que essa água de reuso chegue a cada edificação, a cada apartamento, a cada residência aqui, nós teríamos que ter a rede dupla, ou seja, a estação produziria água não potável de qualidade, teríamos uma rede para distribuir isso na cidade, o que, obviamente, no contexto brasileiro, com as características das nossas cidades, isso é absolutamente inviável. É inviável. Nós não temos sequer rede de esgoto para todo mundo. Metade da população brasileira tem acesso a um sistema de esgotamento sanitário completo. Então, imaginar que um sistema centralizado de reuso atenderia a população nos moldes que eu apresento aqui seria um sonho. Isso pode ser realidade em outros locais, como Singapura, mas não aqui. Outro aspecto importante é o seguinte: o reuso centralizado, essa é a mesma estação que eu acabei de apresentar, essa aqui, ó. E esse é o bairro de Jardim Camburi. Nesse contexto aqui, por incrível que pareça, uma reformulação dessa ET para ela produzir água de reuso aqui nessa região de Vitória seria muito bom, porque nós temos aqui a Vale do Rio Doce, ao lado tem a ArcelorMittal, que é uma grande siderúrgica, e havia, e ainda há, talvez, um projeto de uma termoelétrica nas proximidades da estação. Então, nesse contexto, obviamente, o reuso centralizado seria uma boa ideia. E que é uma situação semelhante ao Aquapolo, que eu não vou me estender aqui, mas que já foi fartamente abordado aqui no evento. Né? Só ressaltando que se trata de uma tecnologia de tratamento avançado, que produz uma água de excelente qualidade, mas que tem uma componente energética e muito importante em função das tecnologias que promovem o tratamento.
Então, a segunda ideia que eu traria aqui para o debate é o seguinte: o reuso centralizado, que domina o debate no nosso país, ele requer condições locais muito especiais e favoráveis, né? Ele ser viável técnica e economicamente. Então, eu trago isso agora para o campo do gerenciamento dos recursos hídricos, em que nós, da área de saneamento, tangenciamos, mas que temos dentro da engenharia um ramo muito especializado nisso, e os colegas da área de gerenciamento de recursos sabem que o gerenciamento ele tem que ser feito em 3 escalas, né? A escala macro, que é a escala da bacia, a escala meso, são sistemas coletivos, que aqui eu simplifico como sendo sistemas de água e esgoto da cidade, de drenagem também, e a escala micro, que no nosso caso são as edificações. E agora, mais recentemente, o gerenciamento ele integra esse conceito nexus, que diz algo muito óbvio, que é não há desenvolvimento humano sem segurança hídrica, sem segurança alimentar, sem segurança energética. Daí esses 3 vetores coloridos aqui, permeando o planejamento que eu acabei de expor. Então, não gostaria de confrontar a maneira como nós estamos conduzindo o debate do reuso no nosso país. Eu entendo que nós estamos falando muito sobre a escala meso do reuso, que é a escala das cidades, né, que envolvem as redes de saneamento. Tá? Mas eu gostaria de enfatizar as virtudes e as vantagens da escala micro e salientar o seguinte, que, no meu modo de ver, esses fatores de desenvolvimento têm que ser tratados com a mesma importância. E a escala micro, aquela em que a gente vai poder aproveitar o reuso mais rapidamente, porque eu vou explicar na sequência. Mas, no caso, a escala meso, as redes de saneamento, nós vamos chamar as estações de tratamento de esgoto, que até agora a gente chamava de ET, em estações produtoras de água de reuso. Tem uma virtude grande nessa solução, que é o controle e fiscalização. Uma grande estação vai produzir uma água facilmente controlável, né? A produção, entretanto, vai ocorrer longe da demanda, porque nossas estações, em especial no Brasil, elas foram concebidas dentro de critérios aí do século XX, com aquela visão muito antropocêntrica de coletar o esgoto e levar ele para fora, afastar da área urbana. Então, em muitos casos, a gente tem as estações longe da área urbana, né? Pela escala do problema, é um problema afeito às empresas de saneamento. Então, há um grande interesse das empresas de saneamento em transformar as ETs num ativo, numa estação produtora de água de reuso. Então, uma ET que dá muita despesa e é objeto de sanções ambientais, passaria a ser, então, uma estação que está produzindo água para consumo na própria cidade. Esse tipo de solução requer um investimento concentrado. Por outro lado, se a gente olha na escala difusa, micro, nós teríamos uma produção nas edificações, aqui eu simplifiquei chamando de ETAC, né, Estação de Tratamento de Água Cinza, que é um caminho talvez o mais simples, inicialmente, né? Tem um problema porque a gente teria múltiplas estações operando na área urbana, e aí como fica o controle e a fiscalização? Isso é algo bastante complexo. Entretanto, a produção da água de reuso vai ocorrer onde há demanda, que é a própria edificação. E isso não vai beneficiar as empresas, mas vai beneficiar, sim, os usuários. Então, isso é uma grande virtude, né? A outra é que o investimento é difuso. As edificações estão sendo construídas agora, e elas já poderiam ser construídas, eu acho que o João Vitor vai apresentar vários exemplos aí, com esse tipo de inovação. Então, só salientando aqui, a escala meso, ela apresenta um grande interesse para as empresas de saneamento. A escala micro
ela interessa diretamente aos usuários dos imóveis. Então, o que eu defendo aqui é que a gente, de fato, adote como modelo, como padrão de edificação no Brasil, as edificações que eu chamei de flex. Né? O João Vitor adotou o net zero, né? Eu já venho chamando isso há algum tempo, as edificações flex. Eu fiz uma analogia com os automóveis, né? No Brasil, eles são todos flex, podem rodar com gasolina e álcool, e eu entendo que uma edificação ela deve rodar, funcionar com abastecimento de água potável e água não potável. Por que isso é relevante? Bem, aqui a FGV, de vez em quando, publica alguns relatórios muito interessantes no setor, mas tem vários itens aqui, ó, 40% dos recursos naturais vão para a indústria da construção, a maioria dos resíduos sólidos urbanos, boa parte vem das demolições, o maior consumo de 50% de energia elétrica vem da operação das edificações, né? 80% dos custos num ciclo de vida de 50 anos de um edifício vem da sua operação. Né? E, finalmente, e esse ponto aqui eu gostaria de chamar a relevância, é na hora do projeto, quando o arquiteto, o engenheiro, quando a equipe técnica vai conceber a edificação, é ali que se define o futuro em termos de custo do funcionamento dessa edificação. Então, o projeto necessariamente tem que ser inteligente e tem que prever melhorias no sentido da conservação de água, da consumo de energia, produção de resíduos, enfim. Para exemplificar isso que eu acabei de falar, eu trago aqui um shopping de grande porte aqui na nossa região. Chama atenção nesse canto aqui, ó, esse shopping consome quase 10 mil metros cúbicos por mês. Nós entramos nesse shopping, montamos um escritório lá, ficamos um ano fazendo auditoria do consumo de água. 200 hidrômetros que foram medidos 3 vezes por dia durante um ano. E, no final, nós seguimos todos os caminhos da água. Esse documento está disponível, foi o mestrado da Fernanda Guzzo, que aparece aqui. E o que a gente descobriu ali no final? Descobrimos que, o que já se sabe, aliás, né, 50% do consumo de água nesse shopping é um consumo do tipo não potável. Mais de 30% da água potável consumida lá vai para a torre de resfriamento, essa água evapora, vai para a atmosfera. E os banheiros sociais, onde o maior uso é a descarga, tanto de mictórios como bacia sanitária. Então, é algo assim que não tem o menor cabimento. E, por isso, nós estamos trabalhando já há algum tempo com projetos dessa natureza, que são os edifícios flex, onde a gente tem, então, um sistema de água potável, que envolve água quente, água fria, que vão para os usos potáveis, né, que a nossa legislação, normatização autoriza, chuveiro, banheiro, lavatório, máquina de lavar, tanque. Isso gera água cinza, uma quantidade muito grande de água cinza. Uma parte dessa vazão de água cinza é tratada e fornecida como água não potável para os usos não potáveis da edificação. Tá? No caso, a descarga sanitária, limpeza de superfícies, se quiser lavar carro também pode, jardim, etc. Né? Esse aqui foi o primeiro edifício que a gente fez, se eu não me engano, no ano de 2005, e, bom, já está operando aí há 15 anos. Isso foi muito estudado por nós, foi o trabalho da Carol Aguiar, cuja foto aparece aqui, também está disponível. E também comparamos bastante, o nosso grupo aqui tem o hábito de fazer auditoria do consumo de água em várias edificações, diferentes tipos, corporativas, residenciais, unifamiliares, né? E aqui, só para exemplificar como que o reuso de água cinza ele pode ser muito vantajoso para os condôminos e para a cidade como um todo. Né? Então, nós comparamos 2 edifícios com as mesmas características,
socioeconômica, data de construção, as construtoras, inclusive, eram as mesmas, era a mesma, só que um prédio era convencional e o outro com reuso. Fizemos uma auditoria completa, setorizamos o consumo de água, são técnicas que o grupo aplica já há algum tempo, tanto no convencional quanto no reuso. Medimos os hidrogramas de consumo geral, setorizado, perseguimos o caminho da água aí para descobrir, inclusive, sazonalidade, quais os dias da semana onde há maior consumo de água, menor consumo, né? Então, aqui, o consumo de água potável no edifício convencional e aqui no edifício com reuso durante os dias da semana ao longo de um ano. E aqui eu vou direto nesse retângulo azul, só para mostrar o consumo médio no edifício convencional, foi 276 litros por habitante por dia, e com o reuso, 190. No mesmo bairro, condições socioeconômicas equivalentes, enfim, o reuso, de fato, é uma solução bastante econômica, né, em termos de água. Aonde vai a água nessa edificação especificamente? 68% da água consumida é potável, e isso ocorre nos apartamentos. 19% vai para descarga sanitária, água de reuso. Mais água de reuso vai para a área de lazer, e 3% da área de reuso, água de reuso, vai para a área comum, onde tem bacia sanitária, rega de jardim e limpeza. Um ponto importante nessas medições que a gente faz é isso aqui é um hidrograma, né, que são série histórica de vazões, em que as bolinhas azuis são as vazões de água cinza produzida na edificação. E os quadradinhos azuis claros, são a série de consumo de água de reuso. Ou seja, essa linha mais clara aqui, ela foi retirada dessa linha mais escura, uma fração da vazão de água cinza produzida. E o que a gente observa é o seguinte, mesmo consumindo em torno de 50, 60 litros por habitante por dia de água de reuso, ainda sobra água cinza, porque no Brasil a gente toma muito banho, e a maior parte dessa vazão é água de banho. Nessa edificação, historicamente, a economia de água, a substituição de água potável por água de reuso está na faixa de 25% a 30%. Agora, muito importante é que, além de economizar água, o reuso ele reduz significativamente a vazão de esgoto. Nós estamos acostumados a trabalhar com o coeficiente de retorno, que é a relação entre a vazão de esgoto e a vazão de água na edificação, da ordem de 85%, é muito comum nos edifícios convencionais aqui de Vitória. Esse edifício com reuso tem um coeficiente de retorno aí da ordem de 61%. Para falar de reuso, é muito importante falar sobre viabilidade econômica dos sistemas de reuso. Então, trago informações aqui sobre essa edificação aí de alto padrão, aqui em Vitória, e esses números que estão nessa tabela foram fornecidos pela própria construtora antes de construir a edificação. Aquilo que eu comentei logo no início. O projeto ele tem que estar adequado a essas inovações. Então, isso tem que ser pensado antes. Eles fizeram um anteprojeto baseado no sistema convencional e depois desenvolveram um projeto em paralelo, considerando o sistema de reuso. E aqui estão os acréscimos em porcentagem, né, em cada item de custo ou grupo de serviço que, no final, gerou o custo direto de construção dessa edificação em 2004. Observem o seguinte, o custo, e aqui não se encontra o BDI nem o terreno, foi da ordem de 5,5 milhões. Tá? Com o sistema de reuso, foi acrescido cerca de R$ 86 mil. Ou seja,
essa edificação ela teve um acréscimo de custo de 1,6%, aproximadamente. Quando eles acrescentaram o BDI e o terreno, o sistema de reuso ele aumentou em 1,13% o custo da edificação. Então, isso é um pouco para desmistificar um discurso que a gente encontra com frequência, que é, não, se a gente fizer o sistema de reuso, isso vai custar muito caro para o construtor. Isso não é verdade. Um outro ponto muito importante é o seguinte, o que pesou nesse 1,5% foi a instalação da estação de tratamento de água cinza. Totalizou 1% aqui, tá? O restante todo foram alterações tópicas, sendo que a alteração do sistema hidrossanitário, dupla prumada, coleta segregada de água cinza, isso totalizou menos de 0,1% do custo da edificação. Isso é muito importante. A gente compara aqui todos os compartimentos de custo, a gente vê que são quase todos iguais, praticamente, sendo que apenas a instalação da ETAC é que criou esse diferencial de mais 1%. Isso aqui que eu estou colocando é importante, porque eu vou falar no final aqui da minha apresentação. Tá? Na verdade, eu vou defender uma proposta sobre como abordar as construções. Voltando, então, para a viabilidade, muito importante, aqui a gente tem o CAPEX, esse investimento ele tem que ser recuperado, obviamente, ao longo do funcionamento da edificação, e essa empresa, que é a Lorange, quando ela fez esse payback descontado aqui, chegou num período de retorno de 8 anos e meio. Tá? O que remunera esse investimento? Obviamente, o deixar de pagar a tarifa de água e a tarifa de esgoto. Agora, quando eles consideraram um cenário em que a operação do sistema, o investimento, tudo isso não teria o BDI, aí o payback cairia para algo em torno de 4 anos e meio. Depois que a estação entrou em funcionamento e o prédio seguiu operando aí, eles calibraram o payback do investimento para algo em torno de 7 anos e meio nessa edificação em especial. Tudo isso tem muito a ver com, principalmente, o preço da água, o custo de operação e manutenção, o custo de investimento e, obviamente, as variáveis, os parâmetros financeiros aí que determinam essa equação. Vou mostrar rapidamente alguns exemplos de aplicações que a gente vem fazendo por aí. Nós temos feito muitos sistemas de reuso pelo Brasil, tá? Sempre buscando adequar a tecnologia à nossa realidade, muito em função do que eu acabei de falar, que é a viabilidade econômica. Esse período que eu passei na Alemanha, eu tive a oportunidade de estudar bastante a maneira como eles fazem o reuso, e lá a abordagem é diferente da nossa, né? Eu compararia aqui, isso aqui é uma tecnologia que eu chamaria brasileira, ela foi desenvolvida no âmbito do PROSAB, que foi o Programa de Pesquisa em Saneamento Básico implementado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através da FINEP. Aqui é um tratamento biológico, um reator anaeróbio, um reator aeróbio com biofilme, seu decantador, uma filtração terciária em areia, uma cloração e a água de reuso estaria pronta aqui. Na Alemanha, eles têm utilizado muito os reatores com membrana, reatores biológicos com membrana. Tá? E aqui faltou a cloração. Lá, inclusive, em alguns casos, eles nem recomendam clorar. Aqui no Brasil, isso seria impossível. Então, a gente fez uma análise de custo com valores, o CAPEX, tanto do Brasil quanto de lá, o OPEX aqui e lá. E, no final, o que a gente observa aqui, esse gráfico, é o CAPEX, né, e um indicador de custo relativo por metro cúbico por dia. Tá? Vamos observar aqui uma vazão de 5 metros cúbicos por dia numa edificação.
Vamos comparar esse número aqui com o número na Alemanha, que, em geral, as estações lá são bem menores do que as que a gente utiliza aqui. Lá, uma estação de 5 metros cúbicos por dia custa em torno de R$120 mil, hoje em dia até mais do que isso, e aqui no Brasil isso está em torno de R$40 mil, eu diria hoje, com as correções devidas aí de valor. Tá? Então, são abordagens diferentes, em termos de OPEX também. Eu simplificaria isso daqui, analisando essa última linha, né? Quanto que custaria por apartamento se a gente utilizar, por exemplo, a opção 1, que é somente reuso de água cinza clara para descarga sanitária, ou se a gente for para a opção 3, reuso de água cinza total, água cinza clara, escura, para descarga e lavagem de roupa. Lavagem de roupa não é autorizada no Brasil, porém lá na Europa sim. E aqui o custo que seria apenas para descarga sanitária, os usos que a NBR 16.783 autoriza. Né? Agora, na Alemanha, eles têm feito, isso na Europa como um todo, eles têm direcionado essa visão do reuso, não só para a recuperação de água e reaproveitamento, mas também para o aproveitamento da energia térmica das águas cinzas. Né? Toma um banho a 30, 35 graus de temperatura, e a água fria deles geralmente vem muito gelada, principalmente no inverno, a troca de calor permite você recuperar uma boa parte dessa energia térmica e economizar no aquecedor central das edificações. E eu diria que aqui estaria uma grande fonte de recuperação de investimento em estações dessa natureza, que são estações relativamente caras. Eu vou passar rapidamente aqui, a gente tem vários sistemas que a gente vem implantando aí pelo Brasil. Então, Hotel Ibis em Copacabana, Hotel Ibis em Botafogo, 12 metros cúbicos por dia. Um condomínio relativamente grande lá em Goiânia, o Terra Mundi. Isso aqui é um tanque de contato, né? O seu fluxo pistão. A Universidade da Petrobras, que fica ali na Cidade Nova, no centro do Rio de Janeiro. Sistema de reuso com bom nível de automação, com capacidade de diagnóstico automatizado, se a água está boa, está ruim. Aqui também, na Cidade Nova, no centro do Rio, a gente fez a sede da Fundação Sul América, também um sistema aí para 70 metros cúbicos por dia. E só para caracterizar as dificuldades que a gente encontra para implantar as ETACs, quando o projeto ele não é pensado para receber esse tipo de utilidade. Então, às vezes, a gente tem que colocar a estação embaixo de uma escada e aí tem que contratar operadores que tem que ser um faquir, tem que pesar aí 30, 40 quilos para poder entrar nos lugares. É bastante complicado. Fizemos também a sede da Petrobras aqui em Vitória, só que aqui não foi um sistema para tratamento e reuso de água cinza, e sim tratamento e reuso de esgoto. E como a tarifa aqui é muito alta, o payback estimado na ocasião foi 4 anos e meio, e no final isso aí se asseverou de fato, porque todo o esgoto dessa edificação entra no circuito de reuso. Fizemos a sede da Infoglobo, também o edifício da Rede Globo, que centraliza toda a informação da rede, né? Aqui na Cidade Nova, no centro do Rio. A sede da Petrobras, em Salvador, então, estações um pouco maiores, né? Enfim, nós temos feito sistemas de reuso em vários lugares, seja indústria, edificações, condomínios. Nós buscamos sempre compactar ao máximo e pré-fabricar, chegar com soluções prontas para evitar montagem em loco, ou às vezes ter que improvisar para poder adaptar uma solução à edificação. Nós que somos da área de saneamento, é preciso entender
que fazer o reuso na escala da edificação, a gente tem que aprender muito da engenharia civil, da arquitetura, porque é outro ambiente, é outra maneira de fazer engenharia. Então, a gente busca sempre trazer soluções prontas. Por exemplo, aqui, a gente, em alguns casos, vem, inclusive, colocando as nossas estações dentro de containers para... aqui estão todas as unidades, os sistemas anaeróbios, os aeróbios, sistemas de filtração, desinfecção, tudo colocado dentro de um container, por exemplo, para poder transportar a estação pronta, principalmente para áreas industriais, né, que aí a gente precisa de ponto de energia elétrica, ponto de água e para onde vai a água de reuso. Tá? Por exemplo, isso aqui é uma estação que a gente mandou para a Vale, lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Fizemos a mesma coisa com a Estação Antártica Brasileira, que pegou fogo, né? Nós já havíamos feito a estação de tratamento de esgoto lá, e depois do incêndio, houve um concurso internacional, uma empresa chinesa ganhou a construção, e nós ganhamos a solução para gerenciamento de água na nossa Estação Antártica, né? E fizemos a mesma coisa. Colocamos tanto a ET, para 5,5 metros cúbicos por dia, quanto a ETAC, dentro de um container. E o curioso foi que nós não fomos lá montar, nós exportamos o nosso container para Xangai, e lá de Xangai, a nossa ET mais ETAC dentro do container voltou para ser instalada pela empresa chinesa dentro da Estação Antártica Comandante Ferraz. Eu estou concluindo, só dizendo o seguinte: o panorama da construção civil predial no Brasil me parece muito favorável. O Brasil é um país que tem um déficit habitacional que beira 8 milhões de residências, né? Então, a gente precisa construir isso daí. O ambiente está favorável com a queda de juros, a ampliação de oferta, de crédito, etc., né? Então, é de se prever que muitos edifícios novos serão construídos. O panorama institucional para o reuso descentralizado melhorou muito com a chegada aí dessas novas NBR, né, que é a 16, aqui eu acho que está errado, é 16782, ou 982 e 983. Depois, por favor, confirmem os números. Agora, os problemas. O reuso descentralizado obrigatoriamente passa pelas prefeituras, passa por um arcabouço regulatório que ainda inexiste no Brasil. Poucos municípios já desenvolveram esse arcabouço. Tá? Então, isso faz com que a aprovação dos projetos seja muito difícil, que os edifícios funcionem sem fiscalização e que haja uma insegurança muito grande por parte dos empreendedores. Né? Então, concluindo, a minha visão quanto ao futuro é a seguinte: eu entendo que é de fundamental importância o reuso centralizado no Brasil, que foi o tópico do nosso simpósio aqui, seja tocado a par e passo com o reuso descentralizado, aonde as soluções vão ocorrer mais rapidamente, tá? Porque o investimento é difuso e a falta d'água ocorre dentro das residências. Então, no meu modo de ver, as duas ações têm que ser implementadas com o mesmo grau de importância. A gente precisa de legislação adequada nos municípios, precisamos divulgar as boas experiências, como a gente está fazendo aqui, e desenvolver tecnologia brasileira. Pacotes tecnológicos, geralmente, são complicados. A proposta, que é meu último slide, é essa daqui. Eu sugiro vivamente que o nosso setor de saneamento, a ABS, o CREA, todas as instituições que têm força, que busquem influenciar as legislações municipais. Eu defendo vivamente que toda e qualquer nova edificação construída no Brasil, ela seja projetada flex, para receber água potável e não potável, com segregação de coleta de águas residuárias, para segregar água cinza, tá?
E isso é feito no projeto do sistema hidrossanitário. A edificação ela vai poder, inclusive, operar somente com água potável, não tem problema nenhum. Agora, quando o condomínio decidir implementar o aproveitamento de uma fonte alternativa, água de chuva, água de reuso, no futuro ele terá a sua opção. Do contrário, se a gente continuar construindo edificações convencionais, com o modelo construtivo do século XIX, essas edificações vão durar 50 anos no tecido urbano, sem alternativas de redução da demanda ou de aumento da oferta através das fontes alternativas. Peço desculpas, me alonguei, encerro a minha fala, agradecendo muito mais uma vez pelo convite.